As senhas para o dia de hoje, os versículos de saudação nos dizem, em Gênesis 28, 17, quando Jacó acordou, disse, que temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Em Mateus 17, versos 5 a 7, vindo uma nuvem, uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos, e não temais. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia da anunciação de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria. E em Lucas 1, 47 e 48, Maria diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, evangélicos de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão e minha irmã, de outra denominação cristã, aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Todos vocês que ouvem esse programa. Um programa que quer levar até o lar de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, com cada uma de vocês nessa manhã. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana de Rio das Antas, IECLB. Ouçamos uma canção cantada pelo pastor Guilherme Liva. Meus irmãos e minhas irmãs, como os tempos mudam, hein? Pois é. Não faz muito tempo, acho que uns 30, 40 anos atrás, tempo de quaresma era bem diferente nas nossas cidades. Eu imagino que aqui em Rio das Antas não deveria ser muito diferente de como era na minha terra. Sabe, no domingo até tinha jogo de futebol no campinho, mas nenhum jogo oficial. A rádio da cidade só tocava ou música religiosa, ou música clássica. E nas igrejas em volta, sempre tinha celebração, às vezes, algumas comunidades, todo final de tarde. Outras, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Hoje são raras as igrejas cristãs que têm culto ou devocional quaresmal. E as pessoas quase não vão ao culto durante a quaresma. O que está acontecendo, gente? Será que a quaresma perdeu sua importância? Será que nós já estamos conhecendo a história da paixão de Jesus suficientemente? Não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Por outro lado, eu vejo, ao descer na banca de revistas aqui do centro da cidade, um monte de revista falando em Jesus. Em estantes e livros, a gente vê o nome de Jesus, que é discutido na sua pessoa, se discute o rosto de Jesus, a vida de Jesus, a doutrina de Jesus, a casa de Jesus, o povo de Jesus. E a gente descobre aí que as pessoas têm uma fome muito grande de ver Jesus.
Então, queremos ver Jesus. As pessoas querem ver Jesus. Mas que Jesus as pessoas querem ver? Que Jesus as pessoas querem ver? O Jesus místico? O professor que se senta na montanha para ensinar? O Jesus milagreiro que multiplica pães e dá prosperidade? O Jesus famoso desta ou daquela corrente teológica, daquela denominação, daquela igreja? Você que está me ouvindo, que Jesus você quer ver? Tem uma história no Evangelho que fala dessa época do ano, próxima da Páscoa, que fala sobre alguns gregos que vieram visitar Jerusalém, peregrinar para a Páscoa. Gregos convertidos, prosélitos, gregos que conheceram o Deus de Israel, os escritos do Antigo Testamento, a promessa de um Salvador, e descobriram ali a sua religião. Então, como todo bom convertido à religião de Israel, estavam indo para Jerusalém para adorar no templo. Como até hoje Jerusalém fica cheia nessa época do ano. Havia muitos peregrinos. E esses gregos se juntaram aos peregrinos e ouviam falar desse tal de Jesus. E queriam ver esse Jesus. Sabe, eu não sei por que eles queriam ver. Mas a gente pode desconfiar que eles devem ter ouvido no meio do povo que peregrinava a falar desse Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, do homem famoso, do provável e possível rei. E eles tinham muita curiosidade. Grego é curioso. Como Jesus era um homem simples no meio da multidão, que muitas vezes nem os discípulos não o reconheciam, eles pedem para alguém para falar com ele. Pedem para os discípulos, o Filipe. Filipe fala com André. André e Filipe então vão falar com Jesus. Mestre, Rabi, tem aí um grupo de grego que quer falar contigo. Quer te ver. A pergunta desses gregos é muito importante. Você que está me ouvindo, sabe como chegar até Deus? A Bíblia nos diz que somente em Jesus nós temos acesso ao nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. No Evangelho de João lemos que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nesta semana, alguns dias mais tarde, na semana da Páscoa, Filipe pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é o suficiente para nós. Jesus disse então para Filipe: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode então tu dizer, mostra-nos o Pai? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, ver Jesus é essencial. Isso é parte central da fé cristã. Ver Jesus é essencial, mas vejam bem, não é ver qualquer Jesus. Não é qualquer Jesus, não. O apóstolo Paulo nos adverte em uma de suas cartas: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que só existe um Jesus, que morreu, que ressuscitou e é o nosso único Salvador. Em outro momento, o apóstolo Paulo afirma: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4.
os gregos disseram para Felipe: queremos ver Jesus. E tiveram a oportunidade. Mas aí, depois de eles ver Jesus, talvez seja importante a gente cuidar o que Jesus tem a dizer. Sabe, Jesus não recebeu os gregos em audiência particular, porque ele não é um Deus particular. Pelo contrário, Jesus aproveitou aquele momento para falar para toda a multidão que caminhava pelas ruas de Jerusalém. Jesus respondeu para os gregos e para a multidão: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É uma resposta enigmática de Jesus ao se apresentar aos gregos e à multidão. A hora de ser glorificado o Filho do Homem? Que glória é essa? Então pensaram os gregos: nós chegamos na hora certa, nós vamos ver a glória desse Jesus. Então ele vai ser rei. Mas que glória é essa? Que glória é essa que tem Jesus para apresentar? E Jesus explica: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso significando o gênero de morte que estava para morrer. Confiram lá em suas Bíblias. João 12, versículos 23 a 33. Sabe, os gregos devem ter ficado estupefatos. A multidão deve ter ficado estupefata porque fez inúmeras perguntas para Jesus. Em outras palavras, Jesus disse à multidão, ao povo, aos gregos, que o tempo é chegado. E que ele vai ser glorificado, mas esse glorificado é ser levantado na cruz. Escândalo para os gentios, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Esta é a hora da glória de Jesus, na qual ele realiza a sua maior obra. A glória de Jesus é a salvação da humanidade, é a cruz. E Jesus foi levantado como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e quem olhar para ele, com fé, receberá perdão dos pecados, salvação, vida eterna. Para que Jesus veio no mundo? É para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para morrer, para dar vida. E é este Jesus que nós precisamos conhecer, nenhum outro mais. Sabe, Jesus não veio para ser um grande ator, para ser um rei, para ser um ídolo. Jesus não gritou pelas praças. Jesus veio para ser o nosso Salvador. E para falar da glória de Jesus, sim, Jesus sofreu desprezo, carregou a nossa culpa, foi açoitado, pregado na cruz, humilhado, teve coroa de espinhos cravado na testa, foi cuspido, batido. Ele foi o nosso substituto. Ele foi o substituto de toda a humanidade. E ele nos reconciliou com o Pai. Jesus aplacou a ira de Deus que pesava contra todos nós, pecadores. Entrando na morte, gente. Entrando na morte, Jesus venceu a morte e nos trouxe vida. Como ele mesmo disse em João 10:10, vida em abundância. E cada um que reconhece os seus pecados, cada um que se arrepende e confia na graça de Cristo, tem o Evangelho que Jesus oferece. Jesus dá e sela perdão dos pecados. Jesus dá e entrega vida eterna, salvação.
Por isso o apóstolo Pedro afirma mais tarde em sua carta, ou em Atos 4:12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Jesus nós buscamos? Bom, gente, este é o único Jesus que existe. Não existe nenhum outro substituto. Não tem nenhum outro jeito. Sabe, muitas revistas, livros, programas de TV, até programas evangelísticos de pastores pregando na TV, acabam apresentando um outro Jesus. Eles querem um Jesus glorioso, o Jesus milagroso, o Jesus cheio de poder. Não querem o Jesus que se esvaziou, o Jesus que se tornou servo, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de todos. O Jesus que se humilhou tão profundamente, a ponto de se fazer uma humilde criança, nascido de uma mulher pobre, numa fedorenta estrebaria, deitado num coxo onde o gado se alimentava. Não querem saber do Jesus de andar humilde, que não tem onde reclinar a cabeça, que até para ser sepultado teve que pegar uma sepultura emprestada. Aliás, esse Jesus foi humilhado, açoitado, pregado na cruz. E diante dele muitos até hoje meneiam a cabeça. Porque querem um Jesus poderoso, glorioso, espiritual, moralista também, filósofo, por que não? Querem o Jesus da teologia, da glória, da prosperidade. Este não é o Jesus que nos é apresentado pelos evangelhos, pela Bíblia. O nosso Jesus, gente, o Jesus que a palavra de Deus apresenta, é o Jesus crucificado. O Jesus da teologia da cruz, conforme foi profetizado no Antigo Testamento, conforme foi revelado nos evangelhos, apresentado na carta dos apóstolos. O Jesus verdadeiro é aquele que nós confessamos no credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Este é o Jesus da igreja. Este é o Jesus, Filho de Deus, em cujo nome a gente é batizado. Este é o Jesus que se dá a nós na Santa Ceia. Somente nesse Jesus nós temos perdão, temos vida eterna, temos salvação. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós podemos ver esse Jesus hoje? Onde nós podemos achar esse Jesus? Nós não precisamos ir a Jerusalém como os gregos foram. Nós não precisamos fazer peregrinação para visitar a cidade santa de Jerusalém. Ou olhar com nossos olhos supersticiosos para a cruz atrás do altar, ou carregar a cruz como um talismã pendurado no pescoço ou na orelha. Ou também não precisamos pensar no nosso ato piedoso de a Santa Ceia, a comunhão. Onde nós encontramos esse Jesus?
Esse Jesus nós encontramos quando nós lemos com cuidado a palavra de Deus, a Bíblia. Quando nós ouvirmos essa palavra em comunidade e deixamos essa palavra trabalhar no nosso coração, como Maria fez, meditar sobre essa palavra. Quando nós ouvimos as palavras de instituição da Santa Ceia, tomai e comei, isso é meu corpo dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. Quer eu creia, quer não creia, assim é, porque Jesus o disse. Encontramos esse Jesus na palavra de Deus, na Bíblia, nos sacramentos, na vida em comunidade, porque a comunidade é o corpo de Cristo. Não encontramos esse Jesus em teleevangelistas. Não encontramos esse Jesus em revistas e livros de autoajuda comprado na banca de revista. Só encontramos esse Jesus aonde ele se deixa encontrar. Na palavra, nos sacramentos e na vida em comunidade. Que assim seja. Amém.